Então, o versículo que eu quero meditar com vocês nessa noite, não é um versículo novo, não é nada, não vim trazer nada aqui escalafobético, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1º, Atos dos Apóstolos, capítulo 1º, e nós vamos ler o versículo 8. Se você tiver bloco de notas, seja no celular, no tablet, no computador, ou um papelzinho para anotar algum ponto, pode ser que tenha algum ponto que seja interessante, você anote e depois repasse. Atos dos Apóstolos 1:8, a palavra diz assim, a palavra do Senhor diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Meus amados, quando eu sempre repriso isso, estamos falando de conquistar a terra prometida. Obviamente, nós estamos fazendo uma alusão, né, àquela promessa lá do Antigo Testamento, que haveria uma terra que seria daquele povo, que manaria leite e mel, e uma terra que Deus prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a Jacó. Então, daí vem, né, o termo terra prometida. Então, nós estamos fazendo uma alusão, mas a habilidade na prática desse tema para a nossa vida quase nada tem a ver com a aplicabilidade do Antigo Testamento. Para a nossa vida, o que importa é uma outra terra. Porque quando Jesus está falando aqui, olha, vocês vão receber poder. E vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder que é recebido para ser testemunha não é sobre o pedaço de terra Jerusalém, é sobre as pessoas que lá estão. Não é sobre o pedaço de terra Samaria, Judeia, é as pessoas que lá estão. E os confins da terra não é sobre a quilometragem que nós vamos rodar e andar, mas as pessoas que nós vamos testemunhar do amor de Jesus. Então, para nós, se no Antigo Testamento, a literalidade do texto, a aplicabilidade da promessa era uma terra, terra literal, era pedaço de terra, eles iam conquistar uma terra, terra no sentido literal de fato. Para nós, já não é esse sentido literal, já não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque nós não estamos aqui para conquistar pedaço de terra. Nós não estamos aqui para comprar lote para a igreja. A nossa missão embora um dia poderemos ter terreno próprio, mas a nossa missão não é conquistar lote, não é conquistar terra, não é nada terreno, mas são as pessoas. A terra que nós estamos saindo a procurar é aquela mesma terra que o semeador lançava sementes. Essa terra é essa que nós estamos saindo a procurar, é essa que nós estamos atrás dela, é essa que nós estamos procurando para quê? Para ganhar pessoas para Cristo, para pregar o Evangelho. E aí é que eu digo, é aí é que eu creio que Deus, ele nos dará essa terra. Eu creio em avivamento, salvação de almas, eu creio em pessoas se rendendo. Não porque nós temos uma oratória, uma eloquência muito boa, um esboço muito completo, uma roupa muito bem trajados. Não, porque nós agora temos um som muito requintado, nós temos uma estrutura impecável, nós temos agora multidões que se reúnem. Não, mas isso vai acontecer por quê? Porque temos poder para ser testemunhas. Todo o resumo da ação é testemunhar de quem ele é. É por isso que eu sempre friso que João Batista é chamado por Jesus de maior profeta. Nascido de mulher foi o maior profeta. E olha que a lista para trás é grande, e a lista para trás é pesada. É gente que profetizou para osso seco e reviveu. É gente que profetizou sobre o Messias e cumpriu. É gente que falou assim, então derruba fogo desse céu. E caiu. É gente que chegou em beirada de rio e falou assim, machado flutua. E o machado flutuou. A lista para trás era grande. E Jesus falou assim, mas o maior João Batista. E João Batista não fez machado flutuar. João Batista, em um momento, falou assim: cai fogo, vem, para de chover, volta a chover. João Batista não fez nada disso. João Batista não falou com osso, nada, zero. A única coisa que João Batista fez foi testemunhar do Cordeiro. A única coisa que João Batista fez foi falar que ele era o Cordeiro. Foi testemunhar de Jesus. Foi apresentar Jesus. Ele não fez grandes sinais, ele não operou grandes maravilhas, mas ele disse:
eis aí o Cordeiro. Esse é o que tira o pecado do mundo. E que eu diminua, que ele cresça. Sabe? Isso daí, esse testemunho, essa mensagem, foi suficiente para ter esse testemunho de Cristo. Então, veja que aquilo que hoje, nos dias de hoje, em pleno 2026, aquilo que muitos consideram algo grande, poderoso, nossa, olha, é imenso, como é que acontece, como é que faz e tal, são milagres, é poder, é maravilha e tudo. Isso que as pessoas consideram algo grandíssimo, para Jesus é pequeno. Porque para Jesus importa é quem tem a mensagem certa. Para Jesus importa é quem testemunha e apresenta dele. Nós estamos apresentando ele. Então, tem até um versículo em Gálatas, Gálatas capítulo de número 3. Gálatas capítulo de número 3, versículo 16 em diante. Eu vou ler alguns versículos, né? Gálatas 3, 16 em diante, que Paulo vai falar assim aos Gálatas: olha, pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Servem que as escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isso que quero dizer. A lei, que veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Com o propósito da lei, ela foi acrescentada à promessa para mostrar os seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, aqui é o ponto, ó, nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a guarda até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu e gentio, escravo, livre, homem, mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Todo esse texto, Gálatas, olha, Gálatas é um daqueles livros que se você falar assim, vou marcar só o importante, você risca tudo. Gálatas, ele é muito rico e deixa eu puxar uma sardinha aqui para o meu lado aliancista progressivo, né? Porque esse texto, para mim, ele é assim, é autoexplicativo. Parece que, ainda quando eu leio nessa NVT aqui, parece que Paulo está sentado aqui falando comigo a explicação do negócio. O que nós já lemos aqui, que tá mais claro do que água transparente, é que Paulo está dizendo o seguinte: Deus fez uma promessa para Abraão, só que essa promessa, descendentes, Deus falou descendente, ou seja, a promessa, a aliança que foi feita a Abraão, aponta não para a nação, mas para o descendente que nasceria, Cristo. Então, as alianças do Antigo Testamento apontam para Cristo. As promessas do Antigo Testamento apontam para Cristo.
O tabernáculo, os detalhes do templo apontam para Cristo, as festas apontam para Cristo, os cargos dentro de Israel apontam para Cristo, porque ele é o rei, ele é o reino, ele é o sacerdote, ele é a oferta, ele é o profeta e ele é a palavra. Tudo aponta para Cristo. É sombra que aponta para Cristo. Por isso que ele fala assim: eu não vim abrogar a lei, pelo contrário, eu sou o cumprimento dela, eu vim cumprir ela. Oh, glória! Eu vim cumprir a lei se cumpre em mim. Ninguém consegue cumprir os 613 preceitos da lei. Você pode encontrar hoje um judeu ortodoxo, bicho, não sou nem messiânico, judeu ortodoxo. Ele vai falar que cumpre a lei, você vai falar, não cumpre, os 613 você não cumpre. Não tem templo, não tem altar, não tem sacrifício. Então essa parte toda aí você já não consegue cumprir. Ou seja, só tem um que cumpriu os 613 preceitos da lei, que é Jesus. O cumprimento dessa lei é ele. O cumprimento das festas judaicas é ele. O cumprimento de cada detalhe no tabernáculo é ele. Ou seja, e agora Paulo fala assim, então, nós não estamos mais debaixo da guardião dessa lei, nós não estamos debaixo dessa lei, porque nós estávamos debaixo da lei, até que Cristo veio. Quando Cristo veio, agora nós não estamos mais debaixo da lei. Agora nós estamos debaixo da soberania de Cristo. Nós estamos debaixo da mão onipotente dele. Maravilha. Então, agora que nós estamos em Cristo, agora nós somos filhos de Abraão. Agora nós fazemos parte dessa promessa. Por que eu estou falando isso? Porque lá atrás foi feita uma promessa de uma terra. E essa terra que foi feita, a promessa lá para Abraão, era apenas uma sombra. Era uma sombra que se cumpriria em Cristo. Quando Deus fala assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não estava falando de Abraão, estava falando de Cristo. Porque é em Cristo que serão benditas todas as famílias da terra. E não a Abraão. Era uma sombra que se revela em Cristo. Ou seja, teve uma promessa lá atrás que era a sombra de uma. E era uma terra mesmo, pedaço de terra, aquela coisa toda, tinha até medida, né? Eu preguei na virada do ano, tem até a medida, ó, é do norte ao sul, tal, e aquela coisa toda, maravilha. Mas era sombra. Mas hoje, nós já vivemos o advento Cristo, ou seja, a revelação veio. Foi uma revelação, já foi revelado. Cristo é essa revelação. Ou seja, agora que Cristo se revelou, nós temos a revelação plena. E a revelação plena não é que nós vamos agora ter um pedaço de terra, vai ter um pedaço de terra em algum lugar. Não. Agora, o descendente que é bendito todas as famílias da terra é Cristo. E qual que é essa terra? São os lugares. É a Jerusalém, a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. A terra prometida para nós, igreja, são as cidades que nós vamos entrar, que nós vamos pregar o evangelho e que pessoas vão se converter. São as casas que nós vamos entrar e nós vamos falar do amor de Deus e Deus vai, de fato, manifestar a sua presença. As casas, os lares, as pessoas, são esses lugares. Então, o ponto, a revelação, a graça que nós viveremos, o cumprimento, a revelação dessa promessa é Cristo. E esse evangelismo, essa entrega. E quando eu vejo a liderança que Deus vai levantar dentro do Novo Testamento, quando eu vejo a liderança, que as pessoas, né, que Jesus incube dessa promessa, desse início, né, esse time, né, esse time que Jesus levanta para começar a fazer de fato toda essa obra, e se vocês quiserem anotar mais um texto aí que eu acho maravilhoso, é Colossenses 2, versículo 16. Estava caçando aqui, ó, Colossenses 2,16. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Ô, gente, teologia sistemática do aliancismo progressivo que eu acho top, meu irmão. Então, olha, essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Por que nós não guardamos o sábado, por exemplo? Por que nós não temos o dia do descanso semanal? Porque era uma sombra da realidade. Então, hoje, nós cristãos, nós não temos descanso num dia.
Nós temos descanso numa pessoa. E é a pessoa de Cristo, aleluia. Hoje nós descansamos, não é num dia da semana, mas nós descansamos nele, aleluia. Nós descansamos na pessoa bendita de Cristo. Então, a revelação é Cristo. Cristo se revelou, Cristo separou pessoas para testemunhar dele. E esse time, esse time que ele escolheu a dedo, e é engraçado que eu quero colocar uns detalhes aqui, porque assim, eu não tenho nada de profundidade para compartilhar com os senhores e senhoras, caso as pastoras estejam ouvindo. Mas às vezes é uma pergunta que eu vou fazer que você nunca se fez. Então eu vou fazer a pergunta e às vezes você nunca se fez, você vai ficar com essa pulga aí. Os discípulos que ele escolheu a dedo ali, ele andou 3 anos e meio com eles. E cá para nós, hein? Por mim é dificinha, né? É dificinho e tudo mais. Agora, você já percebeu que as pessoas que Jesus menos conviveu foi os missionários que já foi assim de 0 a 100 e já foi, ó, papum, e deu certo? Por exemplo, você já notou, já parou para prestar atenção que ele chamou os 12, né? Mas a primeira pessoa que ele se revela como Cristo é para a samaritana. Ou seja, ele chama os 12, mas ele não fala que é o Cristo. A primeira pessoa que ele revela ser o Cristo é para a mulher samaritana no poço de Jacó. E quando ele revela, os 12 não tá. Ou seja, os 12 seguiu ele e foi no dia a dia que foram vendo que, rapaz, esse homem é isso aí mesmo. Ou seja, e a samaritana, ela não recebeu o discipulado de 3 anos e meio. Ela teve uma conversa. Uma conversa. Ó, a samaritana não viu o mar se aquietar e o vento parado só parar no barquinho. Samaritana não viu ele andando por cima de água. Samaritana não viu ele ressuscitando morto. Falando, tira a pedra, vem para fora, Lázaro. Não, da samaritana. Não viu ele multiplicando pão, pelo contrário, ele mandou os discípulos comprar pão, né? Samaritana não viu leproso sendo limpo. Samaritana teve uma conversa. E no meio da conversa, ela já estava se dando por vencida. Ela falou assim: não, mas quando ele vier, e ele diz assim: eu sou. Já veio, tá aqui, ó, tá aqui diante de você. Ela larga o cântaro, vai para dentro de Samaria evangelizar. E na sequência do texto, você vai ver que vem pessoal inteiro, várias pessoas da cidade dela, porque ouviu o testemunho dela. Então, ou seja, olha uma missionária que deu certo, assim, de cara. Não foi depois de Atos 2. Não foi depois que. Não! Foi uma conversa. Você quer ver outro exemplo? Vou te dar outro exemplo aí. Gadareno. Gadareno, ele tá lá, pouco endemoniado, né? É demônio para tudo quanto é lado, quebrando. Eu acho top é o relato de Marcos, né? Marcos dá 5 versículos falando tanto que esse homem é perigoso. E quebra daqui, bate lá, e as algemas não pegavam, as cadeias não prendia. E o homem era demais. E fazia 5 versículos falando de como é que o homem era impossível. Aí, quando corta a cena, porque eu fico lendo o texto, eu fico imaginando, sabe? Você quer ver como é que funciona na minha cabeça? Ó? É Marcos 5, né? Se eu não estiver enganado. É Marcos 5, ó. Ó como é que funciona a minha cabeça aqui de imaginação, ó. Primeiro começa aqui o trailer do filme, aqui, só o narrador, só o narrador contando como é que o negócio era perigoso, ó. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos, né? Por que Gerazenos? Porque aonde Jesus encontra com esse cara aqui é Gerasa, não é Gadara. Mas por que fala Gadara? Porque Gadara era a cidade maior da região. Então, geralmente, a cidade maior que levava o nome da região. Mas ele chegou em Gerasa, né? Mas como a maior é Gadara, enfim, falaram Gadareno e tudo mais, mas outros falam, em outras versões, fala Gerazenos, como aqui na NVT. Vamos seguir, ó. Quando Jesus desembarcou, imediatamente, agora começa a falar do perigoso, ó. Um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério. Aí, ó, começa a cena, ó. Vai montando isso na sua cabeça aí, ó. Um homem possuído pelo espírito imundo. Ele saiu do cemitério, veio ao encontro. Esse homem começou a vir ao encontro de Jesus, ó.
Esse homem agora vai começar a falar quem que é o cara. Peraí, não é assim não. Agora vai começar. Marcos fala assim: peraí, que vocês têm que imaginar mais. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo nem com corrente. Agora começa a imaginar esse homem aí. Esse homem devia ser com uma roupa rasgada, sujo, fedorento, rangendo o dente, hein? Se for igual no culto da Universal, vai te matar, aquela coisa. Aí vem do meio do túmulo, corrente não prendia, nada parava. Sempre que ele era acorrentado e algemado, quebrava as correntes do pulso, despedaçava as correntes dos pés. Ah, meu irmão, imagina se esses discípulos foram conversando isso aqui no caminho, se eles começaram a conversar isso aqui, quando esse homem apontou lá do outro lado, eles começaram a falar assim, ó, e diz que esse homem aí quebra algema, hein? E quebra com a mão. Diz que esse homem quebra algema com o pé, esse homem pelo amor de Deus. Ó a sequência do texto. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Versículo 5. Dia e noite ele vagava entre os túmulos. Está parecendo aquele programa antigo. Agora só quem tem mais de 30, 35 anos que vai lembrar. Aquele programa antigo do Gil Gomes, Histórias que o Povo Contam. Olha aqui, agora o negócio ficou cabuloso, porque, olha, dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Olha a premissa, meu amigo, olha a premissa, olha a introdução, olha o trailer desse filme. Se esse discípulo falou isso, e quando viu o homem apontar, meu amigo, saiu o sangue da cara, o nego já começou a tremer, o nego já falou assim, Jesus, não vai não, Jesus. Jesus, vamos voltar. Ó, o barco tá ali, tá fácil de nós pular. Esse homem aí quebra cadeia, quebra corrente com o pé, quebra corrente com a mão. Esse homem quebra túmulo, esse homem se corta com pedra, anda gritando aí de dia e de noite, parece uma alma penada. Tá cheio de espírito imundo. Jesus, vai não, Jesus. Esse homem junta 10 para segurar, não dá conta. E ele tá vindo, ó, o endemoniado tá vindo, porque o texto tá falando que ele tá vindo. Você tá vendo a cena? Isso aqui é o duelo de titãs, ó. Tá vindo Jesus de um lado e o endemoniado tá vindo do outro. E os discípulos estão falando, Jesus, vai não. E estão vindo, estão se encontrando. Eu posso conjecturar, lógico, o texto não fala, mas eu imagino que pela fé desses discípulos, do jeito que era assim, uma fé inabalável, eu imagino que uns 3 já foi arredando mais para a esquerda, uns outros 4 já foi escondendo atrás de uma árvore, uns outros já foi para empatar de um túmulo. Pedro que falava assim, não, contigo eu morro, mas não te largo. Eu imagino Pedro falando assim, ó, melhor nós ver aí, porque nós vai ter que levar esse homem no hospital, que ele vai levar uma costa desse endemoniado aí. Esse homem é perigoso. Nesse cenário, versículo 6, quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro. Aí o discípulo falou, agora deu ruim, acabou, apanhou, agora bateu. Ah, nosso mestre, vai apanhar. Correu ao seu encontro, se curvou, em outras versões fala assim, se ajoelhou diante dele e soltou um grito, porque veio me oportunar Jesus, filho do Altíssimo. Olha assim. Naquele dia, os discípulos estavam descobrindo que tem alguém maior do que legiões de demônios. Naquele dia, os discípulos estavam descobrindo que o povo daquela cidade não dava conta daqueles demônios, mas os discípulos descobriram que tinha alguém com eles que era maior do que os demônios. Ele dobra o joelho. Ah, meu irmão. E aí, todo mundo conhece a história, né? Não vou me prender nesse texto, que não é o que eu quero falar. Sai daí, vai. Primeiro tem a síndrome, né? Eu falei isso aqui semana passada, eu vou falar, hein? Isso aqui é sensacional. Eu ouvi do pastor Presley, vou dar os créditos. Ouvi do pastor Presley. Ó, os pregadores aí, ó, pastor Kleber, pastor Rafael. Ele falou que tem muito obreiro, tem muito pastor que tá com a síndrome do gadareno. Qual que é a síndrome do gadareno? Jesus falou assim, qual o teu nome? Ele falou assim, legião. Legião não é nome, é cargo. E tem muita gente que hoje, não, se chamar só de Elias, não. Não. É pastor. Me respeita. Chamou, não, mas é pastor. Não, pastor não. Pastor presidente. É a síndrome do gadareno. Não, só pastor presidente, não. Bispo. Aí, não, só bispo, não. Apóstolo. Ai! É a síndrome do gadareno. Falar o nome, não. O meu cargo tem que ir primeiro. É gente que dá mais valor à carteirinha do que caráter, dá mais valor à posição do que nome. A Bíblia diz assim, que Deus não nos chama pelo cargo, mas nos chama pelo nome.
A Bíblia fala que nós vamos receber no céu uma pedrinha branca, não é com um novo cargo, mas é com um novo nome. Ou seja, a Bíblia fala assim: olha, olha, ainda, que uma mãe que amamenta esqueça de vocês, todavia não me esquecerei, porque eu tenho gravado na palma da minha mão, não é o teu cargo, é o teu nome. Então, meus amados, nós não podemos deixar a síndrome do gadareno nos tocar. Nós temos que estar ali, ó, fiel a Jesus. Quando o demônio sai, ou os demônios saem, tem pouca gente que lê isso aqui no texto. Agora eu não sei se é no de Marcos. Agora eu não sei se é no de Marcos. É no de Marcos tem, ó. Ó, versículo 17. Quer ler aí? Quase ninguém fala isso, hein? Isso aqui, se tu pregar aí na igreja, vai ser, quase ninguém fala. Ó, versículo 17. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora daquela região. 18. Quando Jesus entrava no barco, ó, já estava indo embora, metendo o pé. Jesus está entrando no barco. O homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Ó o craquete, ó o craquete, corta a cena. Jesus foi atrás de pessoas para chamar elas. Aqui nós temos um raro caso de alguém que está indo atrás dele implorar. Esse cara não foi pedir, ele foi implorar. Tem diferença, tem diferença. Uma coisa é eu te pedir, outra coisa é eu dobrar o joelho chorando, implorar um copo d'água. Esse cara aqui, ele tá chegando e olha para você ver, eu vou voltar, eu tenho que frisar isso aqui, senão tu passa batida e eu também. Jesus vai atrás de pessoas, chama essas pessoas, tem muitos que não vão, tem muitos que seguem depois para, mas esse caso aqui é um caso atípico. Tudo bem, quem foi primeiro atrás dele foi Jesus, mas agora ele está indo lá e implora, deixa eu ir com o senhor. Pastores, pastor Ardley, pastor Ramon, pastor Arley, pastor Kleber, pastor Raul, pastor Michel, pastor Rafael. E eu, pastor Elias. Tudo que eu quero achar é alguém que quer andar. Tudo que eu quero encontrar é um discípulo. É ou não é? Tudo que eu quero encontrar, meu Deus, é um Timóteo. Ou Timóteos, né? Tudo que eu quero. O que a gente quer como pastor? A gente quer alguém que chega pra gente e fala assim: eu quero. Você me ensina? Nossa. É ou não é? Tudo que a gente quer. Porque hoje o que a gente acha? Desinteresse. Né? A frase que eu sempre falo, que hoje não falta água, falta sede. Né? Hoje em dia tem muito desinteresse, a pessoa não está interessada, não está nem aí com nada e tudo mais e tal. E quando a gente acha alguém interessado, hein, pastores? Ah, rapaz, quando a gente acha alguém que quer, amigo, eu quase que eu viro pra pessoa e falo assim: meu amigo, vou pôr uma aliança no seu dedo também. Aqui, ó, casei. É tudo que eu quero, é tudo que eu tô orando, é tudo que eu tô pedindo. Esse cara acabou de ser liberto de 5 a 7 mil demônios, que é uma legião. E esse cara, a cidade está lamentando a queda dos porcos no precipício. Enquanto a cidade está lamentando o negócio que faliu e está mandando Jesus embora, esse cara tá indo atrás de Jesus e está suplicando, está implorando: deixa eu ir com o senhor. Agora, você sabe o que me escandaliza? É o 19. Jesus, porém, não permitiu. E disse: volta para sua casa, para sua família. Conte-lhe tudo que o Senhor fez por você. E como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, que é Decápolis, quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiraram do que ele dizia.
Irmãos, pastores, Jesus não andou 3 anos com esse cara. Jesus não deu um autodiscipulado. Jesus libertou ele. E o cara falou assim: deixa eu seguir, deixa eu andar com o senhor. Ele falou assim: não, você só vai falar o que eu fiz na sua vida. Anuncia, seja minha testemunha. Anuncia na sua família, na sua casa, nos seus amigos. Anuncia nessa região. Você vai testemunhar. Este sujeito vai e ele começa a anunciar na região dele. E ele começa a simplesmente ganhar alma para Jesus. Ele simplesmente começa a ganhar pessoas para Cristo. Ele começa a anunciar sobre alguém. E aí você me fala assim, mas como é que esse homem pregava tão bem? Não, olha aqui para mim agora. Agora eu preciso que você olhe para mim. Você vai me falar assim, e aí, pastor, como é que esse cara. Então esse cara pregava bem demais, ué. Para convencer as pessoas? Esse cara nem pegou discipulado com Jesus. Esse cara pregava bem demais. Esse povo fugia desse cara no cemitério. E agora esse cara entra dentro da cidade vestido, de banho tomado, de cabelo penteado. Esse cara está somente entrando na cidade e já tem gente cutucando assim, ó. Não é o cara do cemitério? Não é o que quebrava as cadeias? Não é o que quebrava as correntes? Ou tá cutucando e fala assim: cuidado, hein? O que esse cara tá fazendo aqui dentro da cidade? Não é esse cara aqui que rebentava com tudo, meu Deus do céu. A vida dele, ele calado, ele já começou a ser um testemunho ambulante. Mas alguém começou a procurar, viu que ele não tá quebrando mais nada, e falaram assim: ei, cara do cemitério que nós abandonamos lá porque ninguém dava jeito? Sou eu mesmo. Quebrava as cadeias, andava no meio dos túmulos? Sim. Você assustava até os turistas, os andarilhos, os peregrinos, que você ficava dando grito lá de dia e de noite? Sou eu. O que aconteceu com você? Teve um homem que teve coragem de ir atrás de mim no cemitério. E eu sei que eu não iria atrás de mim naquele estado. Ninguém dessa cidade iria atrás de mim. Mas ele foi. E eu sei que o que estava dentro de mim era grande, mas ele era maior. A cidade começou a se converter. Tanto é que lá na frente, em Atos dos Apóstolos, você vai ver Paulo passando pela região de Decápolis, está cheio de discípulos. Paulo está indo lá a primeira vez, como é que tem discípulo nessa cidade? É porque Jesus falou assim: você vai ficar, porque eu já vou te deixar aqui como um missionário. Aqui você já vai ser um evangelista. Aqui você vai pregar o evangelho. Cara, é assim, sabe? É aqui, pastores, que eu tenho separado uns videozinhos, sabe, de ateu. Uma hora, um dia eu vou começar a reagir a esses vídeos na internet. E o ateu fala assim: não, esse negócio que vocês falam aí de graça, isso aí é a maior injustiça do mundo. Deus não é justo coisa nenhuma. Como é que pode? Como é que pode um ladrão, o tal do ladrão da cruz? Ladrão da cruz viveu uma vida errada a vida inteira, é, talvez matou, roubou, prostituiu, sei lá o que ele fez da vida, roubava dos outros, não é muito vago ladrão, mas viveu uma vida débil, profana, sem caráter, com desvios, a ponto de merecer a pior condenação de morte da época, que era ser crucificado. Aí eu ouvi um pregador um dia desse falando que esse cara, o que creu, né? O que creu, morre. Aí ele morreu. Ó, isso aqui você tem que, se você não imaginar, também não presta. Tem que imaginar. Esse cara morreu na cruz, ele abre o olho, ele tá no céu. Onde é que eu tô? Sei de Abraão. Não, aí já era paraíso, paraíso. Ele vai entrando, ele vai entrando, ele vai entrando. Eu vi essa conjectura, eu achei assim, ó, os anjos, andando e olhando.
E um cutucando o outro falou assim: quem que é esse cara? Quem que é esse? Aí o anjo, sei lá, ué. Aí o anjo chegou: "Ô, ei, quem é você? Você é algum profeta, discípulo, servo do Senhor?" Ele: não. Quem que você é? Um ladrão. Aí vira o anjo: e como é que você entrou aqui? É porque o homem da cruz do meio disse pra mim: ainda hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Ah, mas você não fez nada por merecer, não? Não. Você conhece pelo menos a doutrina da justificação? Não, não deu tempo dele me ensinar. Mas você conhece os versículos da bem-aventurança? Não. Você, você sabe qual que é o plano salvífico? Não. Então como é que você entrou aqui? Eu acreditei que ele era o rei. Olha, sério. Só isso? Só. E ele olhou para mim e disse, e olha que ele poderia me condenar ou me mandar eu calar a boca, mas ele disse assim: para onde eu vou, tu vai. Tu vai pro paraíso comigo. É isso aqui é uma injustiça. Ai, do tamanho do mundo. Porque não tem lógica. Era para esse cara pagar, meu irmão, o que ele fez. Aleluia, olha, é sério, viu? Era para esse cara pagar o que ele fez, mas assim, com juro e correção monetária, ele não pagou nada. Por que ele não pagou? Porque o cara da cruz do meio pegou a conta e falou: deixa que eu pago. Ai, ai. Eu disse lá na célula da Suíça, sabe esses papos depois da célula tomando cafezinho? E eu falei com eles assim: a Bíblia fala que o pecado separa o homem de Deus, separa? Aí todo mundo separa. Eu falei: por que Deus não para de falar com a gente? Por que Deus não rejeita nós? Hã? Falei: por que Deus não fulmina a gente? Hã? Por quê? Nós não peca? Hã, rapaz. Aí eu falei com eles assim: nós somos agora sacrossanto? Como o sendo santo convive, pior, mora dentro de nós? Porque antigamente, meu filho, era rei desobedecer duas ordinhas, ele rejeitava. Rejeitava. Além de tirar o espírito dele, ainda mandava os imundos. Vai os imundos lá, tormenta. Como é que ele mora em nós? Aí eu falei com eles, eu falei, sabe por quê? Deus é eterno. Eternidade não é muito tempo. Eternidade é ausência de tempo. Ou seja, se Deus é eterno, ele criou o tempo. Se ele criou o tempo, ele está fora do tempo na eternidade. Se ele está fora do tempo na eternidade, ele vê tudo que é temporal. Ou seja, Deus vê o tempo de uma vez só. Deus não está vendo agora esta reunião de pastores. Quem está vendo essa reunião de pastores somos nós. Deus não está olhando para essa reunião de pastores no hoje. Não, pelo contrário. Deus está vendo Adão no Éden, Deus está vendo Noé na arca, ao mesmo tempo que está vendo Jesus na cruz, ao mesmo tempo que está vendo essa reunião de pastores, ao mesmo tempo que está vendo o Apocalipse. Deus vê o tempo de uma forma contínua. Segue a pergunta: por que ele não nos fulmina? Porque ao mesmo tempo que ele está vendo Elias, ele está vendo Jesus na cruz. E aí, é o que John MacArthur chama de teologia da troca, da substituição. Por quê? Porque substituição. Porque Jesus está na cruz, santo, não merece sofrer nem morrer. Eu sou pecador, a cruz é minha, a condenação é minha, a cédula de dívida é minha. Eu mereço a condenação eterna. Só que teve uma substituição aí. Quando Deus olha para mim, quando Deus, vamos para Cristo primeiro, quando Deus olha para Cristo, que merece a inocência, que merece a absolvição, ele me vê, tem uma substituição. Ao invés de Deus Pai ver Cristo na cruz,
Elias. É por isso que a ira dele vem sobre a cruz. Mas quando Deus Pai olha para o Elias, ele vê Cristo. É por isso que ele não me fulmina. É por isso que nesse exato momento, para Deus Pai, ele está condenando Jesus, e Jesus está dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me abandonaste? Porque naquele momento ele não estava vendo Jesus, ele estava vendo Elias. E é por isso que hoje eu posso sentir a presença de Deus. Por quê? Porque ele está vendo Jesus. Porque ele não está vendo Elias. Ele não está olhando para mim. Me vendo, ele pune Jesus na cruz. Olhando para Cristo, ele mora em nós. É isso que a samaritana foi anunciar e foi conquistar uma terra. É isso que o gadareno foi anunciar e foi conquistar uma terra. É isso, é isso que aquela mulher cananeia voltou anunciando. Porque quando aquela mulher chegou lá, a filha já estava liberta. Com certeza alguém disse. Não, ela melhorou mesmo. Não sabemos nem por quê. Ela disse, eu sei. E não é por quê, é por quem. É essa terra que nós somos chamados aqui na Viva Church para conquistar essas pessoas, por esse testemunho, por essa pregação, por esse anúncio do evangelho, por esse anúncio da palavra. É interessante que Deus usa as pessoas que... Porque tem hora que a gente quer dar argumento para Deus não usar a gente, né? Não é assim? É só eu, né? É só eu que sou doido. Tem hora que a gente quer dar argumento para Deus não usar a gente. Não, Senhor, é porque eu sou complicado. Ah, é mesmo? Só você é difícil. Ai, só você é o vaso de barro, né? É verdade. Na olaria, só, só, só você que se quebra, né? Pois é. Aí a gente quer dar dificuldade para Deus. Não, Deus, me usa não. Sou impulsivo, sou complicado, ranzinza, não gosto de leite de vaca, não me usa não. Tenho intolerância à lactose, não me dou para obra missionária, melhor se eu levantar outro eu estou mais bruto, tá? Não me manda, não dá para mim, não dá. Como se Deus estivesse procurando opção fácil. Como se Deus estivesse falando assim, vamos ver aqui os mais de boa. Como se Deus... Volto a repetir, os casos na Bíblia, eu só citei aqui 3, ó. Samaritana, Gadarena e Cananeia. Só estou citando 3. Você pode procurar mais, tá? Os que deu certo de cara, Jesus não passou muito tempo. Agora os caras que Jesus ficou 3 anos e meio ensinando, mostrando sinais, ouviram a pregação na primeira fileira. Esses caras tá chegando no final do 3 anos e meio, com Pedro negando 3 vezes. Os discípulos condenam, abandonando o mestre. Ó, 3 anos e meio, meu irmão, sério. Judas preferindo 30 moedas. E eram os caras que ia começar a igreja, pô. A gente fala que né, Paulo, né? Quando veio Paulo, porque quando veio Paulo que a coisa aconteceu, que, né? Paulo. Só que é o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Eu tô falando, Deus não escolhe pessoa, mas vou escolher o mais fácil de lidar aqui, né? Eu que gosto de escolher o mais fácil de lidar. Deus não, Deus pega o difícil mesmo. Ele vai no complicado, né? Vem cá, trem ruim. Deus pega o difícil mesmo, é o coração duro, o que empina a carroça. Ele fala, você vai ver como é que eu te amanso. Aí ele pega o Pedro. Pedro tava negando lá, né? Eu falei um dia desse na igreja, um tempo desse para trás. O Pentecoste é 50 dias. 50 dias, certo? 50 dias depois que esse cara tava negando, 50 dias, irmãos, não é 2 meses. Você já que é 50 dias, você sabe, mas você parou para notar que é perto demais? É 50 dias, é menos de 2 meses. Esse cara tava negando, fugindo, se escondendo, voltando a pescar. 50 dias depois, esse cara tá tomando a palavra e dizendo assim: varões de Galileus, não tem ninguém bêbado aqui. Mas para que se cumprisse a palavra do profeta Joel, que disse que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. 50 dias atrás, eu acho que tem alguém cutucando e falando assim: não é esse cara que estava negando lá na fogueira?
É. E como é que esse cara tá falando agora, tomado? É aí que tá. Nós temos um desafio, pastores, muito grande, que é manter o equilíbrio. E nós não pode virar a Viva Church, o Carnaval do Salvador, que vem do jeito que vier, pega qualquer um, tudo é festa. Mas também nós não podemos colocar um caminho mais estreito do que realmente é. Uma porta mais estreita do que realmente ela é. Eu não posso rejeitar quem Jesus está abraçando e eu não posso jogar fora quem Jesus quer usar. E talvez um dia você vai falar comigo assim, pastor, mas pelo amor de Deus, esse cara 50 dias atrás, olha como é que estava a vida dele. É, mas tem alguns casos que Jesus vai atrás e muda logo, né? Jesus muda rápido. E a gente fala, volta a falar, a gente fala de Paulo. Paulo é o apóstolo dos gentios. Paulo. Paulo é o cara que abriu igreja na Ásia e tal. Ele é o apóstolo dos gentios. Ó, isso aí vale a pena você anotar, hein? Eu acho, só acho. Vou beber até água para dar para você arrumar aí, ó. Ó o suspense. Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Deus estava preparando mesmo. Ele que era o aluno mais profinco de Gamaliel, que top! Ele provavelmente era poliglota, falava 4 línguas. Nossa, ele veio preparado mesmo. Você notou que os maiores números de conversões simultâneas foi com Pedro, o pescador, e não com Paulo, o poliglota? Mas peraí, pastor, é o apóstolo dos gentios. Você notou que o primeiro gentil que se converteu não foi com Paulo? Foi com Pedro? Até para os mais simples, Deus tem obra. Até para os mais simples, Deus usa. Até para os mais simplórios, Deus faz. Deus tinha uma obra muito grande para fazer através de Paulo. Tinha mesmo. Tanto é que o próprio Pedro, né? Ele fala assim, ó, vocês estuda aí os escritos de Paulo. Que ele fala de uns assuntos. Você já leu isso daí? Você já tem anotado esse? Ó, eu vou abrir para você aqui. É 2 Pedro, só para você tomar nota, tá? Eu já tô acabando, viu? Ó, 2 Pedro, é bom demais falar de Bíblia, né, meu? Ô, sério. Ó, 2 Pedro, é lá pelos finalmente, ó. Ó, 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, versículo 15 em diante. E lembrem-se de que a ciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Com a sabedoria que lhe foi concedida, ele trata questões em todas as suas cartas. Alguns dos seus comentários, vou fazer um acrescento meu aqui, meu. Alguns dos seus comentários, para eu que sou um leitor, é difícil de entender. E os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultados, eles serão destruídos. Vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja a glória agora e para sempre. Amém. É Pedro que está assumindo que é tão simples, que ele está falando assim, olha, quem trata disso aí é Paulo. Ó. Não vou nem entrar no mérito, porque o meu negócio é papum. Meu negócio é, eu não vou lá no gentil, não. Aí Deus me dá uma visão. Mata e come, rapaz. Não, não vou comer, não. É impuro. Para de falar que é impuro, que eu já purifiquei. Com Pedro é da burdoada. Fica quieto, rapaz. Tu vai lá assim. Não vou, não, seu. Vai. Trem ruim. Ah, então tá, vou. Então. Com Pedro é no rompante. Chegou lá meio com o pé atrás, hein? Chegou lá meio com o pé atrás. Não tô meio querendo, não, hein? Aí o Espírito Santo caiu no povo. Aí a pessoa, nossa, mas tá ficando difícil.
Agora o Espírito Santo cai, e agora? Como é que eu vou? Pedro é mais na pancada, né? Pedro é osso duro de roer. Pedro aquele, é o chucro, né? Como diz o pastor Raul, é o chucro. É o cara que, ei, vai mimosa, é difícil. Ele é mais na brigueira. Pedro é difícil. Mas Jesus sabe lidar com os Pedros. E mais, Jesus usa muitos Pedros. Ia vir um Paulo que ia ser muito usado. De um jeito que Pedro não seria. Mas Deus também reservou coisa tão grande para Pedro. E usou ele. Tem terras que foi Pedro que conquistou. As multidões que se converteram de tudo ao mesmo tempo foi com Pedro, no Pentecoste. O primeiro gentil que se converteu não foi com Paulo, foi com Pedro. Paulo estava vindo aí, ia ser o estouro de Deus, o estouro de Deus. Mas antes veio um Barnabé. Esse Barnabé, ele foi crucial, né? Por que ele foi crucial? Porque é ele que está servindo na igreja de Jerusalém, está servindo na nova frente missionária em Antioquia, é ele que está encorajando, é ele que está ali buscando da presença de Deus, é ele que está se enchendo do Senhor, é ele que está vendo graça. Barnabé, sabe, ele não foi um grande apóstolo que escreveu grandes cartas. Isso aí seria com Paulo. Mas quando Paulo se converteu, ninguém acreditou. Rapaz, você é doido. Para. Tu tava aqui, tu era um dos maiores nomes, rapaz, de perseguidor contra nós. Tu vem meter esse louco aí que virei crente. Ah, sai fora. Ninguém em Jerusalém acreditou no cara. Ninguém em Jerusalém acreditou na conversão. Diz a tradição que eles achavam piamente que Paulo estava blefando porque queria descobrir os esconderijos das igrejas para destruir elas. Barnabé não escreveu muitas cartas. Barnabé não grandes frentes. Mas Paulo precisou de um Pedro que ganhou o primeiro gentil para abrir caminho. E Paulo também precisou de um Barnabé que foi lá atrás dele, em Tarso, e falou assim: eu acredito na sua conversão. Mas ninguém acredita. Mas eu acredito. Eu vou te levar. Vem, vamos comigo. É Barnabé que coloca Paulo embaixo do braço dele e fala assim: vem comigo. E o pessoal, Barnabé, esse cara tá blefando. Barnabé, eu compro a briga. Se ele tiver, Se ele tiver blefando, eu compro a briga. Põe na minha conta. Põe na minha conta. Você vai ficar andando com esse cara é perigoso, Barnabé. Fica tranquilo. Esse cara agora é crente. Rapa, Barnabé. Barnabé, você é muito inocente. Esse sujeito aí prendeu muito crente. Consentiu até com a morte de Estevão, nosso irmão. Eu sei. Mas aquele que estava à destra de Deus, que Estevão viu, também estava no caminho que Saulo enxergou. E se Estevão morreu feliz por ver ele, Saulo agora entrega sua vida feliz porque viu ele. Paulo vai ser muito usado, mas ele precisou de um Barnabé que chegou do lado dele e falou assim: calma, que eu estou contigo, eu acredito na sua conversão. Sabe? É assim. Eu estou dizendo, pastores, e finalizo aqui agora, eu estou dizendo que nós somos membros de um corpo. E todo mundo vai ser usado diante do que Deus quer. Diante daquilo que Deus quer. E eu sei que é difícil para a gente aceitar, né? É difícil para a gente aceitar. A gente nós temos um tipo, né, um exemplo na nossa cabeça. E pensa comigo, numa pregação, meu amigo, de Paulo, eu não quero ouvir Pedro. Numa pregação de Apolo, foi mal, Tiago, mas é Apolo, né, filho? Mas Deus tem algo para cada um. E o que é esse algo para cada um? Conquistar a terra. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. Ah, ó, Pedro, Jerusalém. Mas tem uns que eu vou mandar para Judéia.
porque tem terra lá, tem gente lá para mim conquistar. Mas tem uns que eu vou mandar para Samaria. Um jeito que era necessário eu passar por Samaria quando eu fui lá ter com aquela mulher. Tem gente lá em Samaria. Então, tem pessoas aí que eu vou mandar lá para Samaria porque tem terra lá para ser conquistada. Mas tem uns que eu vou mandar para longe demais, longe, mais longe do que um dia imaginaram ir. Tempo desse para trás eu estava conversando com o pastor Ramon aqui em casa e eu falei: "Ei, pastor Ramon, o senhor imaginou que o senhor ia sair de Conceição do Araguaia?" Ele falou assim: "É, pastor, nunca." Tem alguns conquistadores de terra que Deus está, como nós, fez cruzar o oceano. E eu sei que a gente pode tentar achar a explicação que for, né? Ah, porque eu gostei da Bélgica. Ah, porque eu gostei desse, né? Ah, porque eu era para não sei o quê, mas minha mulher falou não sei o quê, não sei o quê. A sua explicação pode mudar, meu lindo. Pode mudar. Mas você sabe qual que é o fim? Deus te trouxe onde ele quis. Pode rodar a conversa, roda a conversa, roda a conversa. Quando eu conheci o pastor Arley falou assim: não, vou para Portugal. Não, não, no Luxemburgo não vai virar, não. Não, dá não, dá não. O Luxemburgo fechou demais os documentos. Eu falei: pastor Arley, o quê? Jesus manda no governo luxemburguês. E já tá para pegar o documento dele. Então, assim, o que eu digo para vocês é: alguns irão para Jerusalém, outros vão para a Judéia, outros para Samaria, outros para o confim da terra. Uns vão começar como Pedro, outros vão intermediar, vão ser os caça-talentos de Deus, os olheiros do céu, que vão olhar para a gente que está sendo desprezado e vai falar assim: tem coisa ali. Tem coisa ali, mas você está sentado no último banco, rapaz. Olha lá, está sentado no último banco. Nós nem dá paz do Senhor direito, para não contaminar. Tem coisa ali. Vem cá, canta aqui. Ah, os Barnabés. Dá uma palavra aqui pra gente. Fala aqui de Jesus. 5 minutinhos. Aí de repente, bum. Ó, um dia. Até hoje, né? Estamos nós a ler escritos que Deus inspirou a Paulo. Mas começou com um olhar espiritual de um Barnabé que viu e falou assim: tem coisa ali. Isso é pra nós, ó. Isso é pra nós. Porque a gente tem que olhar pra gente na igreja. E tem gente na igreja, irmão, que é problemática. Eu sei, eu tô ligado. É mais problemático que é certo, né? E a gente tem que ter esse olhar de Barnabé, porque a gente vai olhar para uma galera na igreja e a gente fala: eita, mas será? E a gente vai, mas errou, voltou, e aí? Vai ou não vai? E a gente tem que ter a sensibilidade de um Barnabé, de trazer para o meio e falar assim: ei, irmão Saulo, Deus vai te usar. Porque no início quem puxa para o meio é Barnabé, né? Mas logo em Atos, eu acho que é 13, né? Eu acho que 13, que fala assim: olha, entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Você vê, o nome mais desconhecido da lista foi o último, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para qual. Então, depois de mais jejuns e oração, impuseram as mãos sobre eles e o enviaram em sua missão. É. Vai ter um Barnabé que vai colar, mas quem vai testemunhar da gente é o próprio Espírito Santo de Deus. É o próprio Espírito Santo dizendo assim: separa Saulo. E Deus falando: quem? Igual Ananias. Tu vai lá orar por ele que ele tá cego, tá? Oro sim. Quem que é? Saulo de Tarso. Quem? O matador? O que fez a ruaça aqui? Para mim, é um vaso escolhido. Olha, sério, sério. Vai lá e ora por ele. Aí o Espírito Santo, depois de dias de oração e jejum, ele fala assim: separem. Aí começa todo mundo: ó, é agora. Eu acho que foi eu. Eu li mais Bíblia esse mês. Ah, sou eu. Eu hoje na oração, eu nem cochilei. Vocês ficam cochilando. Separem Barnabé
E Saulo. Quem? Saulo? O que nós não tá acreditando que é crente? Mas parece que é alguém que acredita, né? É para Saulo. Ah, pastores, esse é o padrão que eu vejo de jejum e oração e que eu quero, inclusive, que não foi programado aqui no meu esboço, mas eu quero concluir nisso e já lançar a boa. Eu não acredito em jejum. Vou mudar a frase, perdão. Eu não vejo na Bíblia um mandamento para a igreja usar o jejum como moeda de troca. Eu jejuo e o senhor me dá não sei o quê. Eu jejuo e o senhor faz não sei aonde. Sabe essa coisa de toma lá da cá? Não vejo. Sabe o que é que eu vejo o jejum para a igreja? Essa busca. Eu tô orando, orando, eu tô buscando, e aí eu tô jejuando. Vou voltar no Atos 13 aqui, ó, que é no 2, né? Certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Ó, não sei como é que tá a versão aí de vocês, mas ó, adoravam ao Senhor e jejuavam. Você tá vendo que o jejum é consequência? Eu não tô jejuando e adorando. Eu tô adorando e jejuando. O que que muda? Eu não marco um jejum para adorar, mas enquanto eu estou adorando e buscando a Deus, eu não quero parar para comer. Aí começa o jejum. Ó, eu vou de novo. Vou de novo. Isso aqui é contra tudo que nós aprendemos, hein, pastores? Ó, sério mesmo. Isso aqui é tirar o tapete mesmo. Eu não estou jejuando, marquei o jejum. Aí no dia do jejum eu começo a adorar. Eles estavam adorando ao Senhor. Só que aí eu estou adorando, eu estou sentindo Deus. Aí eu estou buscando. Aí eu tenho tanta sede de Deus. O nego fala, vamos lá comer um negócio? Não, não quero. Não quero sair disso. Aí começa o jejum. Vamos lá beber uma... Não, não quero. Ó, eu tô me alimentando de outro alimento. Você tá entendendo? O jejum é parte da busca. O jejum é parte da adoração. O jejum é parte da oração. Você entendeu? Não é jejum intermitente. Eu não tô marcando dieta com Jeová. Tô marcando esse, ó, quarta-feira, ai, irei jejuar. Por que que eu não marco jejum na igreja, gente? Eu luto para não marcar. Por que que eu não marco jejum? Esses jejum? Porque isso é casa de aposta, é jogo do tigrinho, isso é jogo casado, é dado viciado. Jejum não pode ser marcado. Eu tenho que estar buscando, e essa busca é tão intensa que eu não paro para comer, eu não paro para beber, eu tô ali, eu tô ali. Se demorar 3 horas, eu tô ali. Se demorar 5 horas, eu tô ali. Eu não quero sair. E se demorar 40 dias e 40 noites, o povo tá pensando que eu morri, mas eu não quero sair da nuvem. Deixa eu aqui. É isso. Moisés não foi jejuar 40 dias e 40 noites para sentir a glória. Ele estava na glória. Por isso que jejuou. Porque ele não queria sair. E segue o texto, né? Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre ele e enviaram a missão. Eu quero convidar os senhores. Não vou marcar dia. Não vou marcar dia. Não me venha com essa conversa de jejum de Esther. Aí tu é judeu, é? Tu é judeu? Cadê Mardoqueu? Tem Mardoqueu aí? Atrás de você? Ah, mas jejum de Daniel. Ah, tu tá em Babilônia? Ah, tu tá em Babilônia. Agora, Babilônia. Não vem, sabe, pegar jejum de Daniel para jogar para dentro da igreja, jejum de Esther para jogar para dentro da igreja, jejum de. Ah, tem a dó, irmãos. Uma hora dessa, na altura do campeonato, depois de 4 escolas de samba, 2 sambódromos, agora que você. Não, por favor. Vamos falar do jejum para a igreja, ó, Atos 13. Vamos falar de Novo Testamento para a igreja, para a igreja. Eu não vou marcar dia, não vou marcar hora, mas eu quero convidar o grupo dos pastores. Entre para dentro da nuvem, entre para dentro ali do. Sabe aquele lugarzinho? Aquele lugarzinho que o véu foi rasgado? Entra para lá,
Talvez é dentro do seu quarto, fecha a porta. Talvez é no teu trabalho. Vamos para esse lugar chamado presença de Deus e vamos tirar alguns momentos de busca e de jejum. Mas de busca, e por conta da busca, nós não vamos parar para comer nem para beber. Vai ser uma busca tão intensa que a carne vai ter que esperar. A carne vai ter que esperar porque eu quero mais de Deus, né? Então, eu quero te convidar por quê? Por quê? Agora eu tenho que falar o porquê, né? Senão, para que Cristo, em sua infinita misericórdia, traga e salve pessoas nesse aniversário de 2 anos. A Viva Church só faz sentido se almas se converterem, se Cristo salvar pessoas. Se Jesus falar comigo, não vou salvar mais ninguém não, mas fica com a instituição. Ah, eu não quero instituição. Não sou ONG. Eu tô aqui se o senhor tiver. O senhor tá salvando? Aí eu tô, não é nós. Então, é como eu disse lá na célula da Suíça. Eu não tô atrás do euro, tô atrás do europeu. E não quero franco, mas tô atrás do suíço. Então eu quero a gente. E eu falei com eles lá, eu falei, eu não tô atrás. Ela falou assim, eu trabalho na casa de uma mulher, uma das casas dela é 10 milhões de francos suíços. Falei, pois é, e eu sei que é uma riqueza que ela é pobre, né? Aleluia. Aí, aí eu mirei para eles lá e falei assim, Deus pode salvar esse milionário, mas você sabe o que eu tô atrás? Ah, eu queria que Deus, pensou se Jesus salvar um mendigo, Jesus libertar um mendigo, esse cara ser cheio do Espírito Santo, mano. E o suíço olhando e falando, que isso? O que esse mendigo tá falando com tanta certeza, autoridade? Esse cara não tem nada, ele é mendigo. Mas de repente o mendigo recebe um tesouro tão grande que faz o milionário se sentir pobre. É isso. Vamos orar, vamos buscar, vamos adorar. E o jejuar está ali dentro do pacote. É, para buscar o Senhor sobre esse aniversário. E segunda causa e última. Segunda causa e última. Nós precisamos que o Espírito Santo fale com todos nós. Todos nós. Eu em Bruxelas, em Namur, pastor Arlen Luxemburgo, pastor Ardley, pastor Michel, pastor Raul em Antuérpia, pastor Ramon em Siné. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo falando conosco assim: separa aquele, separa aquela. Vai lá naquela pessoa, Senhor, mas eu nunca vi essa pessoa não dando nenhum aleluia. Vai lá. Pode ir. Sabe, nós, aí que entra a oração e o jejum. É para nos dar sensibilidade para ouvir essa voz. Porque dependendo do nome que ele falar no nosso ouvido, nós falamos, vou não. Dependendo do nome que ele falar no pé do nosso ouvido, se nós tiver meio na picanha, friboi, nós falamos, e fulano! Aí entra a oração e o jejum. Porque quando a gente tem esse ambiente de graça, Deus fala, pega Saulo, vou mesmo, eu tô indo lá agora. Impõe as mãos e envia. Olha para você ver, tem oração e jejum para receber os nomes e teve oração e jejum durante alguns dias para enviá-los. Eu quero viver isso. Você quer viver também? Feche seus olhos. Vamos orar? Fala isso aí com Jesus, se você quer viver. Jesus, meu Senhor, meu dono, meu ar. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, num grupo de pastores. Aqui, Jesus, está reunido os homens que o Senhor chamou para aquela doce, amarga missão que é o ministério. Mas, Jesus, é tão complicado quando o Senhor não dá a direção, ou quando o Senhor não fala, ou quando o Senhor não toca, ou quando o Senhor não age. Mas nós estamos pedindo aqui agora para ser justamente o contrário. Direcione, fale. Não deixa, Jesus, eu me achar um The Voice, um caça-talento, um Got Talent, e não deixa eu me achar, Jesus, olheiro do Barcelona, e escolher gente pela aparência, como foi escolhido Saul. Não, Jesus.
Nós queremos ser um grupo de pastores que vai buscar o Senhor, orar, até jejuar, para que possamos enxergar onde estão os Davis, para que possamos enxergar onde estão os Saulos, para que possamos enxergar onde estão os Pedros, dentro dos barcos ainda pescando, mas que o Senhor 50 dias depois usará no cenáculo. Jesus, aleluia, nos dá essa direção. Eu quero viver esse Atos 13 junto com os pastores que estão aqui, Senhor. Eu quero viver isso junto aqui, Senhor, com os meus pastores. Aleluia. Separa fulano, separa ciclano, envia. E tanto nós andarmos na direção do Senhor para escolhermos as pessoas certas, quanto as pessoas estarem tanto na sensibilidade do Senhor para ir. Eu não sei como vai ser, mas eu quero viver um momento, Jesus, que o Senhor vai me dar uma direção, eu vou chamar alguém, vou falar assim, ó, Deus me disse que é para te enviar para o país tal. E a pessoa olhar dentro dos meus olhos e dizer, amém, vou fazer minha mala. Ah, Jesus, nos faça uma igreja missionária, nos faz uma igreja evangelística, evangelista. Pai, nos usa para a tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.